Tô ao vivo. Oi, Sônia Francini, vereadora em São Paulo, fazendo a live que eu me comprometi a fazer todas as tardes, para acompanhar. Eu poderia fazer uma live todas as tardes mesmo, né? Mas não pensei nisso antes, foi só agora durante a emergência da pandemia do coronavírus. É impossível hoje não falar do pronunciamento do presidente Bolsonaro de ontem. Eu faço parte daquele oceano de gente que ficou abismada com o teor e o tom do pronunciamento, né? Dando umas provocadinhas aqui e ali, e dizendo não, falando de si mesmo, né? Se colocando pessoalmente assim. Se eu pegar, por exemplo, eu sou atlético, não vai me dar nada. É uma coisa de uma irresponsabilidade tão absurda que até mesmo eleitores do Bolsonaro, pessoas que apoiam algumas medidas ou algumas posturas do governo do Bolsonaro, estão perplexas e inconformadas com isso. Para quem tem alguma dúvida, será que o Bolsonaro não tem razão? Será que não é alarmismo, que não é um pânico criado artificialmente? Eu faço aqui 3 considerações. Uma é sobre a preocupação dele com a economia. É claro que a gente tem que se preocupar com a economia. De imediato, a gente está tendo um efeito da crise na saúde, em fase inicial aqui no Brasil, e tomara que a gente não tenha uma explosão de casos, como aconteceu em outros países, notadamente a Itália. E a gente tem, desde já, uma questão séria relacionada à economia. As pessoas que não têm renda, porque vivem do comércio, porque vivem de prestação de serviços. Então já tem um problema econômico, já está colocado, e se tudo der certo, daqui a algumas semanas a gente vai superar esse momento crítico da pandemia, vai ter a situação mais sob controle, e o problema econômico vai continuar por um tempo ainda. Então é lógico que a economia preocupa. Agora, achar que a gente não precisa se preocupar tanto assim com a pandemia para preservar a economia é uma noção completamente equivocada. Não tem como evitar a pandemia, manter a propagação do coronavírus num nível que a gente seja capaz de atender as necessidades e de controlar, e manter a economia toda funcionando normalmente, o comércio de rua todo aberto, os restaurantes, lanchonetes, barzinhos. Não tem. E se vocês têm alguma dúvida disso, né? Se dizer, não é exagero, é a Globo, é a mídia, é a esquerda. Pensa uma coisa, vocês acham mesmo que o governo da Alemanha com a economia ficou alarmado, sem motivo, e tomou algumas medidas de isolamento social? Vocês acham que o governo do Canadá, o governo da Coreia do Sul, o governo de Singapura, da China, esses governos, eles não estão nem um pouco preocupados com a economia? Claro que sim, claro que estão. Então, mesmo assim, eles decretaram isolamento social por quê? Por um capricho, por um alarmismo, por causa de um pânico produzido pela Globo? Pelo amor de Deus, gente. O único governante que está preocupado com a economia no mundo é o Bolsonaro. Os outros não estão nem um pouco preocupados com o emprego. Não. Vocês não precisam confiar em mim, vocês não precisam acreditar em mim. Sim, eu sou de esquerda e eu não votei no Bolsonaro. A única razão pela qual eu votaria no Haddad, aliás, era pelo adversário ser o Bolsonaro. Porque eu também não venho com essa conversa. Mas no governo do PT eu também acho uma merda. O governo do PT tem vários aspectos. Então, eu não precisa confiar em mim. Não precisa confiar em mim. Mas pensa um pouco, a Angela Merkel tomou medidas assim, de bobeira. O primeiro-ministro do Canadá tomou medidas assim desnecessárias. Vocês acham mesmo que os outros países estão sacrificando profundamente a sua atividade econômica por um alarmismo bobo? E o Bolsonaro é o único iluminado que percebeu que é alarmismo? Por favor. E aí, sobre a doença em si, né? Tem gente comparando, o HN1 contagiou não sei quantas pessoas e matou não sei quantas pessoas no governo Lula, e era só um resfriadinho, e era só uma gripezinha, e agora... entenda uma coisa, são gripes diferentes, são vírus diferentes. Um diferencial da gripe da Covid-19
é que ela contamina muitas pessoas sem que elas se sintam super mal ou sem que elas tenham qualquer sintoma. Isso é comum especialmente em crianças, mas não só em crianças. E isso faz toda a diferença do mundo. Porque se uma pessoa pega uma doença como dengue, que tem sintomas horríveis, se pega uma doença como HN1 que baqueia e derruba, a pessoa fica em casa. Ela fica isolada em casa. Ela está visivelmente doente. E aí o contágio, né, as outras pessoas se protegem do contágio e ela também não sai tendo contato com todo mundo. A Covid-19 tem a seguinte característica: para a maioria absoluta das pessoas, ela é a tal da gripezinha. Ou ela nem tem sintoma nenhum. Mas a pessoa está transmitindo o vírus. Então, por isso, o tal do isolamento social é tão importante. Porque as pessoas andam doentes não, mas andam por aí portando o vírus e deixando ele conversando aqui em cima do self-service de comida quilo. Caramba! Tocando na barra do metrô e coçando o nariz e passando a mão no olho e compartilhando um copo daqui, ó, dá um gole da sua cerveja. O contágio da Covid é muito fácil também por causa disso. Porque podemos estar aqui nós duas, eu e a Alice, dividir um copo de água e pronto, eu tô com vírus e não sei e passei para ela. Então esse é um dos motivos desse isolamento social determinado pelo Estado, determinado pelos governantes. Porque as pessoas podem estar portando e transmitindo o vírus e vivendo a vida super normal, porque não tem nenhum sintoma, nenhuma manifestação da doença. Entenderam a importância do isolamento social? E uma outra questão é o seguinte, tá? Para 80%, ou é uma gripe sem sintomas muito fortes, ou nem tem sintoma nenhum. Mas, para aquelas outras que são realmente atacadas pelo vírus de uma forma que a doença tenha sintomas fortes, ataque muito o organismo, o bem-estar da pessoa, para essas também não é só o caso de ficar de cama em casa tomando um chazinho esperando passar os sintomas. Quando ela é grave, ela é uma pneumonia grave, do tipo que precisa, não é nem só de um leito hospitalar, que precisa de um leito, de uma unidade intensiva com respirador. Então, vocês estão percebendo a diferença entre HN1 e Covid? Tem isso também. Não é uma gripe super forte que derruba, que a pessoa fica em casa, pô, precisou até ir pro hospital. Não. Quando bate nas pessoas que têm mais de 60 anos, que tem algum tipo de imunodeficiência, ou tem o sistema de imunidade, né, a imunidade diminuída, não é só que elas precisam ficar em casa de molho, não é nem só que elas precisam ir pro hospital, elas precisam de um leito. Você atende lá, Alice? Elas precisam de um leito de internação, de uma unidade intensiva com um respirador. E tudo isso acontecendo muito rápido, se isso se propaga rapidamente num vagão de metrô, numa sala de aula, você não vai ter ao mesmo tempo para todo mundo tantos leitos de terapia intensiva, tantos respiradores. Então também tem esse problema, que vocês já devem ter visto isso, o gráfico, né? A tal da curva. Digamos que o sistema, imagine que um gráfico. O sistema de saúde tem isso aqui de capacidade de internações em leitos intensivos. Se tem o surto muito grande, como que aconteceu na Itália, o número de infectados ao mesmo tempo vai muito além da capacidade do sistema de atender as pessoas. Agora, se você contém a transmissão, aí você consegue manter essa curva abaixo do nível de leitos disponíveis. Deixa eu só esperar a Alice terminar de falar no telefone. Eu tô meio exaltada, assim, porque hoje a gente já se indignou e já se preocupou muito com essa história toda. Quando a gente já está plenamente consciente do risco de transmissão do corona, que como eu me considero, pô, a gente tem que prestar atenção o tempo todo. Numa bobeira, você se distrai. Ontem passei no supermercado, não estava contando passar no supermercado, mas tinha uma pessoa famélica pedindo dinheiro no farol.
E aí eu nunca tenho dinheiro, não gosto de dar o dinheiro. Aí eu falei, pera, eu vou comprar alguma coisa pro senhor comer e já volto. Fui no supermercado sem a sacola que normalmente eu levo no supermercado, né? Não gosto de pegar de acho da sacolinha de plástico, peguei. Aí o que acontece no supermercado? A sacolinha vem grudada, né? O que a gente faz? Molha o dedo e faz assim pra abrir a sacola. Eu quase fiz isso. Eu fui no supermercado, peguei várias coisas, toquei em várias caixas e que outras pessoas tinham tocado também. Aí eu ia lamber o dedo no caixa do supermercado pra abrir o diacho da sacolinha. Pô, eu tô prestando atenção o tempo todo, basta isso aqui de distração pra gente levar a mão na boca, pra gente mexer no olho, né? Falei, o óculos, o telefone, você pega, tira, põe, pá, daqui a pouco eu mexo no óculos e como um chocolate. Então, a gente que tá preocupado vacila. Então, imagina quem não tá. Quem acredita que... realmente, é mesmo, né? É mesmo, é uma gripezinha, pega nada. O problema são os velhos. Gente, pelo amor de Deus. Com todo mundo atento e isolado, ainda tem contágio. Porque é muito fácil. O diacho do vírus passa. Sabe quando você tá uma distância suficiente para sentir o bafo de cachaça de alguém? É o suficiente para você ser contaminado pelos perdigotos da pessoa, pelo amor de Deus. Então, ficamos muito indignados. Cada dia é uma, né? E hoje eu, a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, todinha inconformada com o pronunciamento tão absurdamente irresponsável do presidente Bolsonaro de incentivar as pessoas a retomar suas atividades normais, a conviverem, saírem pra rua. Inacreditável. Bom, voltando a falar aqui do assunto Câmara Municipal de São Paulo. Hoje foi aberta a sessão, o plenário virtual, pra gente votar aquele projeto de lei do Executivo. Falei sobre ele ontem. É o projeto que institui algumas medidas de emergência para fazer frente a pandemia. Basicamente, o projeto diz o seguinte: todos os contratos, todos os serviços continuados, continuados são aqueles serviços permanentes, limpeza, manutenção, segurança, motoristas, todos os serviços contratados que serão interrompidos agora por causa da pandemia, do estado de emergência, né, do estado de calamidade, a prefeitura vai poder pagar por esses serviços, mesmo que eles não sejam prestados. Então, se as pessoas ficam em casa porque são obrigadas a ficar em casa, a prefeitura vai pagar os seus empregadores para que os empregadores mantenham os seus empregos. Então, é uma contribuição básica da prefeitura com a manutenção dos empregos que são ligados diretamente à municipalidade, à administração pública. E a outra medida diz que aquele dinheiro que estaria parado em algumas contas de fundos que tem destinação específica, parado mesmo, quer dizer, não ia ser usado para pagar uma obra que está em andamento, ia ficar lá parado. Todos esses recursos deixam de ser carimbados, deixam de ter essa destinação específica e vem para a conta geral da prefeitura, para que a prefeitura possa empregar conforme o necessário nas medidas de combate à pandemia. E aí, os vereadores, em geral, já votaram. Esse aqui é o aspecto do sistema do plenário virtual. Deixa eu voltar uma página aqui, ó, votação. Só tem um item na pauta, que é exatamente o PL. A internet é uma beleza, né? Bom, o único item da pauta desta 13ª sessão extraordinária virtual é o PL 180 de 2020, dispõe sobre medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviços, finanças públicas e outras medidas em face das situações de emergência e calamidade pública. Então, eu já votei sim. E aí tem a página da discussão, e é muito interessante porque acho que as pessoas puderam acompanhar em tanto detalhe, onde elas estiverem, na hora que elas puderem, acompanhar a discussão. Se isso aqui fosse um projeto sendo discutido no plenário presencial, no plenário físico, ao longo da tarde, os vereadores teriam se revezado no microfone, um fala 5 minutos, outro fala 15 minutos, outro fala meia hora. E quem tivesse interessado e tivesse muita paciência e muita disponibilidade, teria que ficar a tarde inteira assistindo a sessão plenária
para saber as opiniões de cada um. E muitos, na verdade, não se manifestariam no microfone da tribuna e a gente ia discutir ali internamente, eu acho isso, eu acho aquilo. Desse jeito, tudo que os vereadores estão opinando está aparecendo aqui, para que e qualquer pessoa pode consultar, o site da Câmara está com um link levando aqui ao plenário virtual. Então, vários vereadores estão fazendo comentários ou simplesmente justificando o voto e tem algumas emendas. Normalmente a gente apresenta a emenda como num papel. Para que a emenda seja aceita, seja protocolada, ela tem que ter o apoio de pelo menos 19 vereadores, então sai um vereador ou um assessor no plenário colhendo assinaturas. Às vezes as pessoas até... primeira mão aqui. Não vamos mudar nosso foco da vida. Ministro da Saúde descarta deixar cargo após fala de Bolsonaro. Ótimo, muito obrigado pela informação. Então, quando a gente apresenta uma emenda é uma sugestão de mudança no projeto em questão. Pode ser um projeto do executivo ou de outro vereador, a gente pode apresentar emendas. Então, a gente prepara uma emenda, imprime, vai lá no plenário físico e pede para 19 vereadores. Vereador, o senhor aceita, né? Assina aqui para eu encaminhar a minha emenda? E às vezes até as pessoas entendem isso mal, porque elas veem aquelas 19 assinaturas de endosso inicial como um voto a favor da emenda. Aí fala assim, olá, você assinou a emenda? Não, eu assinei concordando que ela fosse para o debate. Depois, às vezes eu assino para que a emenda seja protocolada e depois eu voto não naquela emenda. Então, a gente está nesse estágio aqui agora. Os vereadores estão apresentando as suas sugestões de mudança. À meia-noite encerra essa sessão plenária virtual. Já tem voto suficiente para aprovar o projeto, mas a sessão só termina à meia-noite. Então, até lá, os vereadores que ainda não se manifestaram podem se manifestar e pode até algum vereador mudar o seu voto. Tá correndo a sessão. Depois vai ser encerrada e aí as emendas vão ser destacadas e vão ser publicadas uma a uma numa outra sessão virtual para que os vereadores manifestem se apoiam ou não apoiam que ela seja protocolada e discutida. Aí vem a segunda votação em plenário e aí sim a gente vai aprovar ou não aprovar as emendas propostas. Deu para entender, você acha, Alice? Médio, mas é confuso mesmo. Médio. Então, vou tentar fazer o resumo simplificado. Aqui tem o texto do projeto de lei do governo. Aí, todo mundo aqui tá votando sim. Somos a favor do projeto, mas... Aí o Cláudio Fonseca fala assim, mas esse artigo 9 tem que sair. Aí o Ricardo Nunes fala, mas a gente tem que dar um tempo nos acordos de pagamento de dívidas atrasadas. A gente não pode manter a regra de que se o cara atrasar uma parcela, ele perde o acordo. Aí o vereador Goulart fez uma emenda assim, olha, eu acho que a gente tem que suspender o recolhimento de IPTU, ISS e TPU dos estabelecimentos comerciais que foram proibidos de funcionar durante a crise. Eles estão simplesmente postando aqui as suas sugestões de emenda. A partir de meia-noite de hoje, essas emendas vão estar disponíveis para a gente votar lá, apoio ou não apoio. Esse apoio significa segue para discussão. Se uma emenda não tiver no mínimo 19 apoios, ela não vai nem para discussão. Se ela tiver 19 apoios, ela emplaca a próxima etapa. E aí, na próxima etapa, aí sim, a gente vai votar sim ou não para cada uma das emendas. Portanto, eu posso aqui apoiar. Legal, eu acho que essa emenda do vereador Turim tem que ser debatida. Talvez no debate eu decida votar não para aquela emenda. Então, assim, é novo pra gente também, esse método de trabalho. Então, são muitas as emendas apresentadas, algumas bem parecidas, e aí na hora a gente vai acabar, como acontece no plenário físico, assim imagino, fazendo acordo para juntar dois textos e escolher a melhor forma. É desafiador isso. Como é que a gente vai fazer isso? Vai pegar o texto de uma, o texto da outra e fundir para formar uma terceira, um substitutivo. Mas tudo que acontecia aqui, eu conto. Eu conto depois para as interessadas e interessados. E para terminar a conversa de hoje, eu gosto sempre de compartilhar, adoro quando me trazem
e eu posso compartilhar as iniciativas justas, inteligentes, colaborativas, solidárias. E eu já soube de mais uma que um dos aplicativos, se não me engano, o iFood, criou um modelo assim que você pode selecionar, pedir uma refeição do pequeno comércio local, aquele que não está mais atendendo as pessoas em loco, mas que pode preparar refeições para viagem. Então, a gente estava ontem aqui no gabinete conversando isso, né? Poxa, eu queria pedir o almoço justamente para quem está ferrado, para quem está com dificuldade de manter o seu negócio, tá lá mantendo a cozinha aberta só para talvez, quem sabe, entregar um marmitex, a câmara praticamente fechada. Imagina todos os restaurantes aqui em volta que vivem muito do movimento em torno aqui da Câmara Municipal. E aí pronto, o iFood já desenvolveu lá essa opção, selecionar o pequeno comércio local. E hoje tava meio estresse aqui para logar, para entrar, a internet funcionar. E aí eu pedi um almoço e veio de um restaurante pequeno aqui perto. Mais alguma coisa, Alice? A rainha da reciclagem. A rainha da reciclagem. Hoje a Ana Paula, a Paulinha, que é uma das nossas assessoras, que mora lá na Zona Leste, esteve na Rainha da Reciclagem, aquela instituição que tem acolhimento para dependentes de drogas em estado crítico, que tem a central de reciclagem, dois galpões de separação manual de materiais recicláveis, e que também atende a comunidade local, uma favela de baixíssima renda que tem ali perto. A Paulinha teve lá hoje levando algumas doações. E ela falou que quando ela chegou lá, eles estavam rezando em cima do que eles tinham ali, que eles estão muito aflitos. Tipo, eles estão diminuindo as refeições. Eu não sei, não entrei em detalhes, não sei exatamente o que significa. Se eles estão servindo uma refeição a menos, tipo, pulando o lanche da tarde, ou se eles estão servindo menos pessoas, ou se estão servindo menos comida para cada pessoa. Eu sei que eles estão vivendo um momento dificílimo. Então, se você puder contribuir com a Rainha da Reciclagem, a gente divulgou uma conta corrente nas nossas redes. É o jeito mais fácil do mundo que tem de contribuir, né? No seu aplicativo de banco, plim, você faz uma transferência. Mas se você não gosta muito disso, de fazer um depósito na conta corrente de alguém que você nem conhece, não tem certeza, entre em contato com a gente para ver outras formas de ajudar. Se você tiver como, se você puder, se você conseguir se manter isolado, pode ir lá na rua Japixau, número 500, em São Miguel, conhecer até o trabalho deles, mas distância, e levar alguma doação. Ou combinar com a gente, assim, eu não tenho como ir lá, não quero ir lá, perigoso ir lá, mas eu posso deixar aí na garagem da Câmara? Pode, a Guarda Civil tá a postos ali trabalhando na entrada. Se vocês quiserem combinar alguma coisa desse tipo, posso deixar uma doação aí? Vou deixar uma doação aqui e a gente se vira para fazer o transporte com o compromisso de não expor ninguém a risco, de manter todas as recomendações de distância e de higiene pessoal.